Então, pessoal, bom dia a todos. Quero agradecer a presença de vocês, pedir desculpas pelo esse pequeno atraso inicial. Nós estamos hoje no nosso momento síncrono, tá, de aulas, e como vocês já estão acostumados, tá, eu abro espaço inicialmente para que vocês tragam qualquer tipo de questionamento relativo ao conteúdo, exercícios ou qualquer outra dúvida geral que vocês queiram colocar. Por favor, fiquem à vontade. Professor, Oi, eu estou tendo dúvida em achar o momento fletor nos pórticos, as barras que ficam na horizontal. Tá. Barras horizontais, momento fletor. Tipo na questão, na 2B. Tipo, eu achei nas verticais tudo direitinho, mas lá em cima, perto da rótula, eu não estou conseguindo chegar nos valores. Pronto. Você já deu um exemplo, eu vou abrir ele então, tá? 2B, né? Deixa eu só jogar aqui dentro. Jogar aqui dentro da lousa. A lousa tá estranha. Perdeu o foco. Vamos lá. Pronto. Essa daqui, né, Ian? Isso, essa daí. Pronto. Aí sua dúvida é achar o momento nesse trecho horizontal aqui de cima. Isso, né? Tanto aí quanto nesse da direita. Beleza. Pronto, vamos fazer o seguinte. Você tem as reações de apoio, né? Que você já deve ter calculado. Você pode me dar elas, para a gente não tratar das Sim, reações. Mas se quiser, deixa eu pegar ela aqui. se alguém achar que é importante a gente calcular as reações, a gente pode fazer também. O que vocês acham? Eu vou entender o Ó, silêncio como não precisa. na esquerda, a reação em Y é menos 0,25. Em X é 0,5. Positivo, né? Para a direita. Isso. Aí, aí no outro lado, Vai em ser o Y oposto, é né? 0,25. É o oposto nos E em dois casos. X, exatamente. Eu vou só inverter aqui, tá? Para ficar sem o sinal, porque eu já vou colocar a direção deles, tá? É como se a gente estivesse começando pelo diagrama de corpo livre. Então, cadê a caneta? Pronto, então, esse aqui seriam as reações de apoio, tá? Do problema. Então, em face disso, a gente tem o diagrama de corpo livre. Só substituir os apoios pelas reações. Então, a gente agora vai traçar os diagramas, tá? De esforço solicitante. No caso do momento fletor. Vamos fazer pelo método sessional, tá? Depois a gente pode falar pelo método prático. O método sessional, a gente teria uma seção aqui, ó. Uma seção aqui, outra aqui e outra aqui, tá? Obviamente, essa primeira seção, ela seria uma seção à distância y metros, tá? Essa seção aqui seria a distância a x metros. Aqui também x e aqui também y, tá? Vou fazer essa outra aqui também, x. Então, para essa primeira seção, seria para um y variando de 0 até a altura da barra, que é 4. Então, para y variando de 0 até 4. Eu vou trocar aqui a lousa, tá, pessoal? Estou tentando a luzinha nova, mas realmente ela dificulta um pouco o jeito que o meu desenho. Ela é bem menorzinha, mas minha letra fica gigantesca, né? Fica ruim para vocês lerem, provavelmente. Ou melhor, talvez, não sei. Então, essa primeira seção eu vou chamar de S1.
S1, S2 e S3. Para S1, a gente tem um y variando de 0 até 4. Eita, luz. Caiu. Assim foi a caneta. Tá funcionando. Para S2, a gente tem um x variando de 0 até imediatamente antes da seção, da rota. Então, até 4. E para S3, vai ter uma seção x variando de 4 até 8. Pessoal, não sei se vocês estão ouvindo um som de fundo, batida, é porque começou uma obra aqui do lado da minha casa e estão entregando tijolos hoje. Então, se tiver um som repetitivo, eu peço desculpas a vocês. Plano de fundo aí. Ó, então, para fazer essa seção S1, tranquilo, né? Fazer essa variação de cota, então a gente... Vou só representar a seção aqui, que seria essa. Aqui as forças externas, 0,25 e 0,5. A seção está aqui. Essa distância aqui é y. E me interessa aqui conhecer quanto é que vai ser o momento fletor, tá? Porque eu estou chutando que ele seja positivo a priori, um m de y. Tá? E, obviamente, também me interessa um esforço cortante. Mas o esforço cortante me interessa muito porque, como é uma força constante, não vai ter variação, tá? Além disso, tem esse momentinho aqui de unidade, tá? Unidade. A gente pode fazer o equilíbrio assim. Somatório de forças, somatório de momento em torno do eixo Z, igual a 0. Então, quem faz momento em relação a essa seção aqui, ó? A força de 5, de 0,5, então 0,5 vezes o braço que é Y, está girando a estrutura. Meu Deus, estou meio fora de fase aqui hoje. Desculpa aí, pessoal. Segunda vez que a caneta cai. Se cair mais uma vez, eu posso pedir música no Fantástico. Então, 0,5 vezes Y, eu estou colocando como ponto de referência da rotação esse pontinho aqui, que é o próprio ponto da seção 2, seção 1, tá? Então, em relação à seção 1, a força de 5 faz momento 5 vezes Y. Confere? E está fazendo girar em relação a esse ponto, né? Saindo do plano do quadro, né? Saindo do plano da tela de vocês. Então, é um momento positivo. Confere? Confere comigo? Sim. Beleza. Positivo. Então, vou colocar o mais aqui só para ficar redundante. Mais 0,5 vezes Y. A força 0,25 não faz momento porque ela passa. A linha de ação dela passa pelo ponto de S1. Então, não faz. Esse momentinho de 1 faz momento. Aí você observa o seguinte, ele está com essa impressão que gira no sentido horário, né? E gira, na verdade, né? Então, ele faz com que essa seção gire em que sentido? Ó? Se eu aplicar esse momento aqui, né? Vou desenhar o análogo a ele, aqui do outro lado, seria assim. Então, ele tende a fazer a rotação na seção em relação ao ponto S1 no sentido negativo. Está entrando no plano da lousa, tá bom, pessoal? Porque ele está girando para baixo, assim. Confere? Então, menos 1. E também, quem faz o momento em relação à própria seção é o momento fletor, né? O MY. Então, coloca aqui, MY. E esse MY, a priori, eu chutei que ele era positivo para momento fletor, está tracionando a fibra interna, mas também ele é positivo para equilíbrio, tá? Porque está saindo do plano da lousa. Então, mais. Isso aqui igual a 0. Faço essa substituição, M de Y vai ser igual a... jogo tudo para o outro lado, vai ficar 1 menos 0,5Y. Tá? Então, essa é a equaçãozinha. Você chegou a essa equação, Ian? Sim, essa aí eu cheguei. Perfeito. Vamos para fazer agora a S2. Tá? A S2, eu vou desenhar ela aqui embaixo, novamente, não uma nova seção. S2 é essa daqui. Tá. Eu tenho de força externa 0,25, ok? Também tem essa forcinha aqui de 0,5, os sentidos corretos delas.
Tenho esse momento aqui de 1. Continua aparecendo, né, na equação. E eu vou ter também, né, o momento fletor, que é o que me interessa. E o esforço cortante, tá, pessoal, também. Estou chutando que os dois são positivos a priori. Então, teria o cortante em x. Aqui também teria, tá, pessoal? Só suprimir, mas aqui também teria um cortante aqui, tá? Só suprimir, em vez de x aqui. Em vez de y, na verdade, né? Está suprimido, a gente teria como encontrar aqui, só fazendo a integração, a derivada do momento. V de x, m de x. Essa aqui é a nossa seção S2. Tá bom? Então, vamos lá. Novamente. Condição de equilíbrio. As condições de equilíbrio aqui dessa estrutura. Vai ser somatório de momento em torno de z igual a 0. Vou adotar como ponto de referência de novo a própria seção, no caso S2. Então, quem faz momento em relação a S2? Primeiro o próprio m, tá? Então, eu vou colocar aqui, m de x. Lembrando que x é essa distânciazinha aqui, ó. X. M de x. Positivo porque está saindo do plano do quadro, tá? Ele está saindo do plano do quadro. Não é positivo porque ele é um momento fletor positivo a priori, não. Ele é positivo porque está saindo do plano do quadro. Mais 0,25 vezes x, o momento dessa forcinha aqui, ó. O momento dessa força em relação a essa seção é 0,25 vezes x. Por que é positivo? Porque ele está saindo do plano do quadro. Ok? Mais 0,5 vezes essa distância. 0,5 é essa forcinha. A distância dela aqui é quanto? É 4. É 4, né? Não é mais y, porque é um y constante, no caso é igual a 4. Positivo também saindo do plano. Aí resta para a gente agora esse momentinho de 1. Ó. Se você observar de novo, eu vou fazer o análogo a ele aqui. Ó, desenhar o ele é o mesmo, é ele mesmo, só que desenhado do outro jeito. Né? Ou seja, eu girei ele só para mostrar ele aqui embaixo. Né? Esse momentinho de 1. Observe que ele continua entrando no plano do quadro. Então, menos 1. Tá bom? Menos 1. Negativo, isso tudo igual a 0. Não tem mais ninguém que faz o momento em relação a ele. Professor, e aquele momento de 2 ali? Não entra, não? Ele não entra porque ele não está posterior à seção. A seção vai até x igual... Lembra que essa S2 vai até x igual a 4. Então, eu nem pus o igual aqui, ó. Tá? Eu não pus o igual aqui, foi intencional. Eu poderia ter posto, tá? Maior ou igual, mas não é. É imediatamente antes, tá? Quando ele chegar no ponto igual a 4, ele vai mudar a condição lá. Por causa do próprio momento, tá? Ele vai provocar uma descontinuidade. Tá bom? Tá certo. Aí vamos lá. Vamos encontrar essa expressão, que é o que nos interessa agora. M de x, vou jogar tudo para o outro lado. 0,5 vezes 4 dá 2. 2 menos 1 dá menos 1. Dá mais 1, né? Quando passar para o outro lado vai ficar menos 1. Então aqui vai ficar menos 1 menos 0,5, 0,25x. Essa é a expressãozinha do momento ali naquele trecho, tá? Tá bom? A gente pode fazer a mesma coisa para S3. Vamos fazer aqui que talvez já tire a sua dúvida, tá, Ian? Eu vou traçar agora o gráfico para esses dois trechinhos que a gente calculou. Tá? Primeiro para esse. Vou pegar os dois limites. Para y igual a 0. Eu vou encontrar que m de 0 é quanto? Vai substituir aqui nessa continha. M de 0 é 1. É 1. Perfeito. Para y igual ao limite superior, que é 4, né? Para y igual a 4, m de 4 vai ser igual a quanto? 2. Menos 2, né? 4 vezes aqui, dá 2. Ah, não, é menos 1, né? Desculpa. 0,5 vezes 4 sim, tava olhando dá menos 2. Aí menos 1 dá menos 1, né? Ok, pessoal? Tá isso. Aí eu vou desenhar aqui só esse trechinho agora. Vou pegar uma caneta escura.
fazer aqui o eixo da peça nesses dois tamanhos. E a rótula. Então, aqui, ó. Nesse ponto inicial, eu achei, vou traçar aqui de amarelo, um momento igual a menos 1. Tá? Aliás, igual a 1 positivo, nesse ponto aqui. Volta. Acho que a lousa ficou com defeito depois da queda aqui da caneta. Nesse ponto aqui, eu achei um momento igual a 1 positivo. Lembre que os positivos a gente traça para o lado, vamos dizer assim, oposto daquele que a gente estava acostumado. Então, se o positivo, quando era uma viga, a gente traçava para baixo, esse aqui a gente vai traçar para dentro. Então, seria aqui, ó. 1. Tudo bem? Então, sai de um momento igual a 1. No ponto final, para y igual a 4, sai menos 1. Então, é para o lado oposto. Menos 1. Vou colocar aqui, ó. Menos 1. Tá bom? E nesse inteirinho, como é a equação do primeiro grau, vai ser essa retinha, tá? Tá mal feita, né? Obviamente. Deixa eu pegar uma reguinha para ficar bonitinho. Epa. Agora chegou. Vamos desculpar aqui, vai ficar mais ou menos por aqui. Esse aqui é o diagrama nesse trechinho, tá? Vamos agora para o outro trecho, tá? A gente já tem a equaçãozinha dele aqui, é essa daqui. Aí você vai pegar de novo os domínios de integração. Os limites dessa função, na verdade, né? Para x igual a 0, aí para x igual a 0, eu vou encontrar que m de 0 vai ser igual a menos 1. Que combina com o que a gente tinha acabado de achar aqui, tá? Esse menos 1 aqui combina com o menos 1 que eu tinha achado do outro lado. E para x igual a 4, vai ficar menos 1 menos 0,25 vezes 4. 0,25 vezes 4 dá 1. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Essa foi boa. Dá menos 2. Aqui dá m de 4 igual a menos 2, tá? Então, ó, eu vou sair aqui infeliz, isso aqui ficou. Mas eu vou puxar ele um pouquinho para baixo, só para não... Vou puxar um pouquinho para baixo. Fiz que eu fiz no canto certo. Ó, então, nesse ponto para x igual a 0, eu achei um m igual a menos 1, que é o mesmo valor. Menos 1. Aqui. Menos 1. Para x igual a 4, que é nesse ponto aqui, imediatamente antes da rótula, dá quanto? Menos 2. Ficar aqui, ó, menos 2. Menos 2. Como é uma função do primeiro grau, ela vai fazer isso aqui, ó. Pá. Negativo, né? Esse trecho negativo, esse trechinhozinho aqui é positivo. Aí você vai dizer, mas professor, mas na rótula é 0. De fato, é 0. Como é que vai ficar 0 na rótula? Quem vai provocar ela ficar 0 na rótula é esse momentinho. Esse momento de 2 aqui, ele vai provocar justamente fazer ele sair de menos 2 e chegar a 0. Entendeu, Ian? Entendi. Aí vai acontecer a mesma coisa do outro lado. Só que no sentido oposto, né? Você tem o outro 2 lá. Vamos fazer o outro lado para terminar, né? Para ver como é que fica a cara da... Então, esses momentos que tem na rótula já é a dica para a pessoa conferir o momento fletor, quando precisa calcular. Isso, o momento que está na rótula, ele vai ser o momento fletor imediatamente antes da rótula. Na rótula é 0 mesmo, não tem como. Por definição, tá? Só que como você tem um momento acoplado na rótula, ele provoca uma descontinuidade imediatamente ao lado da rótula. No caso dos dois lados, né, nesse caso. Poderiam ser defasados também, tá, pessoal? Não necessariamente seria menos 2, menos 2. Pode ser menos 2 de um lado, mais 1 do outro. Pode ser o que for. Tá? Não tem problema. Quer que eu continue lá? Eu acho que isso aqui já. Faça desse outro lado. Vamos fazer, para ver como é que fica. Pode ser que tenha uma coisa diferentinha. Então, vou fazer essa terceira agora aqui. Ó. Terceira seção, S3. Vou desenhar aqui embaixo. Cadê? Vou pegar uma caneta aqui.
Então, a seção S3 é essa daqui. Pá, 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 tá aqui. Lembrando que agora eu já tinha essa forcinha aqui de 0,25, já tinha essa forcinha aqui de 0,5, tem esse momento aqui de 2, e o irmão dele do outro lado também de 2. Quando eles são do mesmo valor, é legal porque eles ajudam nas equações de momento, porque um anula o outro, né? E eu quero saber o momento flutuante aqui, ó. De novo aqui, um m de x. Dá para vocês enxergarem, pessoal? Tá tranquilo para ver aí? Posso dar zoom. Aqui dá para enxergar. Beleza. E aqui teria o cortante também, tá, pessoal? A princípio positivo, vou chutar que ele estaria aqui, mas a gente nem está fazendo conta de cortante. Então, eu quero saber qual é o valor desse momento. Lembrando que essa distânciazinha aqui, ó, desse ponto até esse, é x, e aqui a gente está tratando da seção S3. Então, de novo, vou fazer o equilíbrio dessa estrutura em relação ao momento, somatório de momento em torno de z igual a zero, adotar como referência o próprio S3. Pessoal, eu poderia adotar um ponto diferente de S3? Poderia. Qual é a desvantagem? Porque se eu adoto um ponto diferente de S3, o esforço cortante, que também é uma incógnita, também vai fazer um momento em relação a esse ponto. Então, a gente sempre adota como referência o próprio ponto da seção, para momentos. Tá? Quando a gente tem trabalho em estrutura tridimensional, a mesma coisa. Tá? A gente vai adotar sempre o ponto da seção, porque aí você reduz demais a ordem do seu sistema. Então, fazendo a continha agora. Quem faz momento em relação a S3? Primeiro, o próprio M, tá? M de X. A força de 0,25 vai fazer momento também. Então, 0,25 vezes o braço dela, que é X, tá? Também está saindo do plano do quadro, então positivo. Mais, né? Mais aqui. Tem também o momento da forcinha 0,5, tá? 0,5 vezes o braço dela, que é 4, tá? 0,5 vezes 4, saindo do plano, também é um momento positivo. É basicamente a mesma equação que a gente acabou de construir, tá? E faltou também um momentinho de 1 que eu esqueci de desenhar, tá? Vou desenhar ele agora. Aqui, ó. Esse momentinho que tinha aqui de 1. Então, menos 1. Deixa eu voltar a cor, né? Menos 1. Aí vai ter o momento de 2. 2 está para dentro, negativo. Não, menos 2. Menos 2. Esse menos 2 aqui, porque esse aqui tem o mesmo sentido desse momento. Ó, esse menos 2 aqui, esse que está aqui agora, só achurar ele aqui. Vou achurar ele aqui de verde. Esse menos 2 aqui, é esse menos 2 aqui. Tá? Tá entrando no plano do quadro. Aí mais 2, que aí é a outra achura, né? Esse aqui, ó. Esse mais 2 aqui já está relacionado a esse mais 2 aqui. Um está positivo, outro está negativo. Isso tudo igual a... Epa. Tudo igual a zero, tá? Então, resumindo, a gente vai encontrar a mesma equação. M de x igual a cadê a CRE? Menos 1, vai para o outro lado, vai ficar menos 1, e 0,25 0,25 menos 0,25x. Essa é a equação desse trechinho para x maior que 4 e menor que 8. Né? Aí, de novo, a gente faz os valores. Para x igual a 4, substituindo aqui, né? Para x igual a 4, vai ficar m de 4, vai ficar menos 1, menos 0,25 vezes 4. 0,25 vezes 4 dá menos 1. Menos 1 dá menos 2. Então, se eu estivesse fazendo do outro lado aqui, né? Continuando aqui, vai ficar 0,2. Aqui, ó, imediatamente após a rota menos 0,2. Tá? É o mesmo valorzinho lá.
E o outro ponto, né, para x igual a 8. Aí para x igual a 8 vai dar m de 8. Então m de 8 dá menos 1. 0,25 vezes 8 dá 25% de 8 dá menos 2, né? Então, menos 2 menos 1 dá menos 3, se eu não me engano. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. Fiz conta de cabeça, eu nunca confio nas minhas contas de cabeça. Dá isso mesmo, professor. Então, dá menos 3. Aí vai lá para cima assim, menos 3. Aí, isso aqui vai ficar contínuo assim, uma retinha, né? E essa reta tem a mesma inclinação dessa. Embora meu desenho não esteja, né? Mas ela tem a mesma inclinação. Tá bom? Só que quando eu fui fazer a seção 3, eu olhei pelo outro lado. Pode ser, não tem problema. Dá Só que certo. eu não sei porque ela deu invertido. Ela Hum, deu esses valores de menos 2 e menos 3, mas tipo, é o contrário. entendi. Deu para baixo, assim, tá vendo? Não, porque Sim, 3 e 2. no caso zero, o meu zero seria nessa rótula aí. Aí deu menos 3 aqui na rótula e menos 2 aí no outro lado. Sim, entendi. Eu posso ter feito a conta errada também, né? Não, a sua conta tá certa. Tô meio lesado. Que no F2 mostra desse jeito, o que tá aí. Sim, entendi. Bom, é para dar a mesma conta, tá, Ian? Se quiser, a gente pode até fazer um teste aqui. Vamos fazer, que aí eventualmente você identifica o porquê do erro, tá? Vou fazer o outro lado da seção, tá? Vou desenhar ela aqui, ó. É a seção oposta a essa, tá? Seria essa daqui, ó. Complementar. Vou fazer a complementar dele, que seria isso aqui, ó. Pá, pá. Só me dê as reações de novo, que eu não vou mais lembrar, obviamente. É 0,25 em Y, 0,25 agora é o contrário, né? Para é cima. pra cima, e 0,50 em X, Que é que o é pra contrário, esquerda. voltando. É isso. Beleza. Essa distância cota a gente sabe. Eu só vou chamar isso aqui, essa distânciazinha, não mais de x, tá? Eu vou chamar aqui de x barra, x-til, tá? Que a gente chama de x, aí às vezes fica uma confusãozinha geométrica. Eu gosto de chamar de um x diferente, tá? E, obviamente, tem um momentinho também de 1 aqui, tá? Só não sei qual é o sentido dele. Deixa eu olhar lá em cima. É para cá. É o mesmo sentido do outro, né? Para a direita. Então, vamos fazer aqui. Eu quero calcular quanto é o momento vetor nesta seçãozinha aqui, S3. Vou traçar o momento vetor positivo, que seria esse, ó, M de x til. Esse positivo, pessoal, ele é positivo porque ele está tracionando o bordo inferior, tá? É muito, muito importante chamar a atenção disso. Eu estou definindo um momento positivo porque ele está tracionando o bordo embaixo. Ele é um momento fletor, é um momento interno. Esse valor aqui também é 1, tá? Só desenhar de novo aqui. 1. Então, vamos calcular equilíbrio. Somatório de força de momento em torno de Z em relação para PS3. Quem faz momento lá? É isso aqui igual a zero. Quem faz momento lá? O M, né? Só que o M é menos M. M de x barra. Isso quer dizer menos, professor? Menos, porque ele não está entrando no plano do quadro, ó, pelo sentido que ele está apresentado aí, ele está entrando. Quando a gente fez as seções à direita, né, que era essas aqui, ele estava sempre saindo, agora ele está entrando, por isso que ele entra com sinal negativo, no equilíbrio. Pode ser aí onde você tenha invertido, tá, Ian? É uma possibilidade. Pode ser mesmo, que eu considerei esse o M positivo. É, porque ele é positivo enquanto momento fletor, mas quando você vai tratar de equilíbrio, né, o equilíbrio é em termos, vamos dizer assim, cartesianos, ele é negativo. Tá? Ele é positivo enquanto esforço interno, mas ele é negativo enquanto força externa sobre a estrutura. Porque você está tratando do equilíbrio agora de uma estrutura, de um trecho de estrutura. Então, tudo passa a ser força externa. Tá? E por que eu tento definir que ele seja positivo a priori? Para que o sinal do momento seja análogo à definição de momento fletor. Tá? Senão a gente aí viraria uma confusão. Se eu dissesse, não, mas eu vou colocar ele aqui no sentido positivo cartesiano. Aí que você teria que inverter. Aí fica mais confuso. Embora seja confuso do jeito que está, mas o outro jeito fica um pouco mais confuso. Menos, né?
Aí menos 0,5 vezes 4, também está entrando no plano do quadro, mais 0,25 vezes x til, e menos 1. Esse menos 1 também está negativo. Tudo igual a zero. Vou encontrar aqui m de x til vai ser igual a quanto? Porque nessa continha aqui vai ficar... Eu vou jogar ele para o outro lado, vou deixar tudo do lado de cá. Então vai ficar 0,25 x til, aí menos 1 daqui, não, menos 2 daqui com menos 1, dá menos 3, né? É isso? 5 vezes 4, 2, 2 negativo. 2 negativo com 1 negativo, menos 3. 0,25, tá. Eu joguei isso aqui para o outro lado, beleza. Acho que é isso mesmo, tá certo. Eu acho, não sei. Aí eu vou substituir agora. Para x til igual a 0. Lembra que agora esse x til, tá, pessoal? Esse x til, ele não varia de 0 a 4. Ele varia de 0... Aliás, não varia de 4 a 8. Né? Ele varia de 0 até 4. Tá bom? Porque eu estou marcando ele a partir desse ponto aqui, ó. Estou marcando ele a partir desse ponto. E não de lá para cá. Então, ele está voltando. Por isso que eu chamo ele de x til. Vou desenhar ele aqui, ó. X til. Então, x til, ele é diferente de x. Para x igual a 0, m de 0 vai ser igual a menos 3. E para x til igual a 4 vai ser m de 4. Aí 4 vezes 0,25 dá 25% de 4 é 1. Né? 1 mais 3, no caso 1 menos 3 dá menos 2. Acho que está a mesma coisa, né? Isso, menos 2 e menos 3. Ok, Ian? Ok, professor. Era só o sentido. Eu acho que é só esse sentido mesmo daqui. Ó, se a gente estivesse tratando o cortante, tá? Quando eu fosse traçar o cortante aqui, eu tinha que traçar ele assim. Ele está à esquerda da seção, ele é positivo se ele for orientado para cima. Tá? Esse seria um cortante positivo, é de x. X til. Ao passo que lá, ó, o cortante positivo seria para baixo. E essa beleza do esforço interno, tá? Dependendo da orientação que você observa, eles têm sentidos opostos. Ó. Eles têm sentidos opostos, na verdade. Não é dependente. Tá? O sentido do esforço normal é para a esquerda? Positivo seria aqui para a direita, né? E aqui para a esquerda. Sempre trativo, né? Sempre saindo da seção. Aqui o N positivo, ó, N de X. E aqui o N positivo, N de X til. Detalhe, né? Um pórtico, né? Também não só o esforço cortante em momento outro, teria o esforço normal também. Obrigado aí pela lembrança. Eu esqueci, né? Nos demais casos. Né? Espero que eu não tenha comprometido a resposta em nada, mas acho que não, porque o esforço normal, como ele passa na própria seção, ele também não geraria esforço, né? Não geraria momento. Então é isso. E a outra seção, né, seria S3, S4, né? Aí vocês fazem aí tanto pela esquerda quanto pela direita, dá no mesmo. Então, é para dar o mesmo. Né? Pode falar, Carlos. Se alguém tiver falado antes, eu não tenha visto, também pode ficar à vontade. Professor, eu considerei, nessa parte aí de cima, eu considerei apenas uma seção, porque eu vi que, não sei se meu raciocínio está certo, deu a mesma equação aí, o mesmo gráfico, o mesmo resultado. Porque eu pensei o seguinte, porque aí eu tenho dois momentos, né? E aí eles vão se cancelar. Então, eu considerei só uma seção para esse caso aí específico. Porque, por exemplo, se eu tivesse uma carga pontual, obrigatoriamente eu teria que fazer duas sessões, né? Então, aí, para esse caso, só fiz uma sessão. Dá certo, errado? tá? Não está errado. Só que quando você for traçar, você vai ter que lembrar que na posição da rota, você vai jogar a descontinuidade na rota.
Entendi. E só vale, e outra coisa, só vai poder valer pela premissa que você colocou, porque tem um momento aplicado na rota de um lado que é igual ao do outro, no sentido Isso. oposto. Aí eles se anulam, né? Eu tô falando Pode assim, acontecer, para esse caso, né? Para esse caso aí, né? nesse caso, dá certo. Por exemplo, se a gente, em vez de ter 2 e 2 naquela rótula lá, tivesse assim, ó. Se a rótula tivesse 2 e aqui eu tivesse 1, ou qualquer outro valor, tá? Então não ficaria assim. Isso. Ia ter um negócio tipo assim, um dente, tá? 2, aí ia ter um dente aqui, tipo assim, ia descer, né? Ia descer com um valor e iria fazer isso. Ia ter duas inclinações diferentes. Aí não daria certo. Isso, Essa exatamente. defasagem, justamente a defasagem entre os ângulos. Como não tem defasagem entre os ângulos, vai ficar assim. Zero, volta para o mesmo canto e volta subindo mesmo. Só é zero na própria rótula, né? No ponto da rótula externa. Beleza. Termos matemáticos pode, tá? Só lembre na hora de realmente. Porque o que é que pode acontecer? Porque você faz uma equação só e você diz, não, então vou calcular o momento nesse ponto e nesse ponto, tá? Nesses dois limites. Né? Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, né? Nas duas esquinas. Aí você faz no primeiro ponto o valor, que deu menos 1, você vai lá e faz menos 1. Aí vai lá para o outro ponto, que deu menos 3. Menos 3. Aí, como é uma equação única, aí você faria isso, ó. Puf. E não é verdade. Nesse ponto aqui, ele salta para zero. Depois ele volta para o menos 2. Né? Então, teria um errinho teórico aí. Bem bobinho, mas teria. Né? Nesse ponto. Aí você teria que apagar isso aqui, ó. Obrigado, Carlos. E obrigado, Ian, também. O que é que vocês acharam do questionário? Foi tranquilo? Pronto, eu peço desculpas que dessa vez teve essa pequena intercorrência, né, do tempo, né, porque foi uma falha, tipo assim, quando eu marquei o questionário, não tinha essa programação de seguir sendo desligado, né. Aconteceu de ser desligado na sexta-feira, né, e aí eu quis complementar o tempo, tá? Como fica com um pórtico arqueado, professor? É isso, Ronaldo? São pórticos de barra curva, tá? A gente tem uma aula que trata sobre ela especificamente. Eu acabei não fazendo lista com eles, tá? Mas é bem interessante, tá? Um pórtico de barra curva, tá? Deixa eu só ver qual é a aula para eu falar para vocês. Eu posso estar até enganado e não ter nas aulas. Eu tenho que tratar numa aula específica disso. Deixa eu abrir aqui. Pronto, é a aula 10, tá, pessoal? A primeira aula a primeira aula depois de esportes. Então, assim, o que é que muda em relação à barra quando ela é curva, tá? A gente começa a tratar o problema de um jeito um pouquinho diferente, tá? A gente sai de um sistema cartesiano, tá? Que é o que a gente tem feito naturalmente aqui, x, y, no caso plano, e a gente vai começar a tratar com um sistema coordenado polar. A gente vai tratar as coisas em termos de ângulo, né? E de distância do raio de curvatura. E aí o que acontece? Quando você faz uma seção assim, vamos analisar o interior dessa seção, tá? Vou fazer essa seção aqui e vou observar. O que vai acontecer é que vai ter um esforço normal à seção e vai ter um esforço tangente à seção, tá? Esse esforço normal, obviamente, vai dar o esforço normal, e esse esforço tangente, que ele vai estar sempre apontando para o centro de curvatura, vai ser o esforço cortante. Tá?
E, obviamente, é muito mais fácil tratar essas grandezas, né, com essas variáveis polares. É a única coisa que muda. Tá? E aí o equacionamento passa a ser um equacionamento em termos de grandezas nessa direção. E aí você vai tratar de esforço normal e esforço cortante variável nessas seções. Para o momento fletor, não muda nada. O momento fletor ele é legal por isso, porque o momento fletor só depende de distância, de braços, né? Então, para calcular o momento em relação, por exemplo, ao momento da reação, nesse ponto aqui, em relação a essa seção, não me interessa a curvatura da seção, me interessa essa distância daqui até aqui, tá? Distância em x ou em y, ou que seja, qualquer distância. É isso que vai me interessar para calcular o momento. E a mesma coisa para essa força aqui. A distância dela também é variável. Tá? Tem alguns exercícios, tá? Se quiser, eu posso passar para vocês. Eu não cobro em lista, mas eu posso passar para vocês fazerem, né? De barras curvas, tá? Pórticos curvos. No caso, a gente nem chama de pórtico curvo, tá? Eu chama de barras curvas, porque pode ser pórtico, pode ser viga, pode ser treliça também. Cai em várias situações. Só lembrando aqui, é essa aula aqui, ó. Deixa eu botar para vocês o link. Essa aula aqui, ó. Não sei se foi para aula, foi para playlist. Eu tentei botar aula, tá? Agora vai só aula. Acho que foi a playlist. Inclusive, essa aula eu faço a demonstração das equações reinantes, né? Desse tipo de pórtico, desse tipo de estrutura. Ok, pessoal? Mais alguma coisa? Como eu comecei mais tarde hoje, se quiserem, podem ir um pouquinho mais além também. Eu não sei se vocês conhecem, vou aproveitar o final da aula, já que vocês estão aí. Não sei se o William está aí, não sei se o William é dessa turma. E se ele o está, né? Deixa eu só ver aqui na lista dos alunos. Não está, não. Teve um aluno que fez uma prova comigo, essa última prova, que usou uma ferramenta que eu achei fantástica, tá, pessoal? Por isso que eu queria falar com vocês. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, fica aí a... Deixa eu só ver se eu consigo abrir ela aqui. Ficou preso aqui. A ferramenta vai ficar... Ah, não, agora eu consegui. Eu não sei se vocês já viram isso aqui, mas eu achei muito legal. Se não viram, eu recomendo que vejam. Cadê vocês? Aqui vocês. Ela se chama Smath Studio, tá? É uma ferramentazinha muito simplesinha, leve, gratuita, né? Freeware. E ela faz cálculos
E também parte física da coisa. Achei interessante também isso, que ela também tem a parte física. Eu não vou saber usar porque eu estou aprendendo, mas eu achei bem bacana. Dá para fazer integral, dá para fazer uma programaçãozinha básica. E se algum de vocês conhecer, convida a me ajudar aí a tentar desenrolar um pouquinho ela. Mas é bem bacana, por exemplo, você pode criar variáveis, pode criar constantes, aí você vai usar no problema para fazer. Então, eu pensei em uso dela para resolver os próprios problemas. Em vez de fazer as contas na mão, a gente faz as contas na forma digital, né? E é bem bacana mesmo, muito bacana. Tá? Dá para você definir as coisas e tal, né? Dá para setar, por exemplo, A igual a alguma coisa, B igual a outra coisa, depois fazer C igual a A vezes B. Eu escrevi A vezes B, mas vai ser C quanto, né? C vai ser igual a quanto. Aí, assim, dá para fazer muita coisa legal, né? Muita coisa legal mesmo. Inversão de matriz, determinante. Então. Em mecânica 2 a gente acaba trabalhando com o sistema de equação, né? Aí é bem bacana para fazer. Resolver o sistema de equação, para não ter que fazer manualmente ou qualquer coisa do tipo. E até em mecânica 1, né? Tem algumas questões que são sistemas de equação, dá para usar. Fica aí a dica, essa ferramentazinha assim, SMAT Studio. Como eu disse, é gratuita, vocês baixam, é freeware. E dá para usar em basicamente todas as disciplinas, tá? Ok, pessoal? Na época que eu fiz mestrado, né, já faz um século, quase 2 séculos, eu usava uma ferramenta muito semelhante a essa. Ela se chama Matcad, essa é mais conhecida, né? Na época a gente tinha licença lá da universidade e eu usava, né? Usei para fazer derivadas parciais, sistema de equação, tudo que era necessário lá, integração. Trabalhar com a parte de elementos finitos, então a gente usou bastante. Os cálculos simbólicos, né? Criou elementos finitos que tinha que fazer umas contas lá, que fosse fazer na mão era 6 anos e meio, não chegava em canto nenhum. E a gente fazia o cálculo simbólico com ela. Tá? Só que esse Matcad é pago. Eu sempre procurei algo parecido para substituir, né, na rotina do dia a dia, não só sala de aula, mas projetos mesmo. E eu acho que essa é uma ferramenta que vai nesse sentido. Tá? Fazendo essa propagandazinha dela. Não estou recebendo nada de em troca, tá? Para qualquer prova, né? Fazer qualquer prova de matemática, acho que é interessante. Minha esposa é professora de matemática. Eu fiquei brincando com ela aqui. Mostra para os seus alunos aí que ele facilita um pouco sua rotina com eles, né? Então dá para fazer quase tudo aqui. Né? Quase não. Tem até a parte de programação, dá para explorar bastante. Né? Eu só ainda não sei usar direito, tá? Eu confesso a vocês que eu ainda estou apanhando um pouquinho, mas ele faz essas continhas assim. É a parte mais interessante. Tá? O que é que eu não aprendi? Porque eu faço a integral, mas eu não consigo fazer. Se não tiver escrito antes C igual a integral, eu não consigo refazer. Tá? Mas deve ter algum jeitinho, é só questão de comando, tá? Achar o comando correto, tá? Aí, ele também é legal por isso aqui, ó. Ele também é físico. Então, por exemplo, você cria uma grandeza, você pode definir que tipo de grandeza ela é. Né? Se ela é quilômetro, hectômetro, metro, MPa. Então, tipo assim, é interessante também por causa disso, né? Tem várias grandezas já definidas no seu escopo, né? Vou criar aqui uma força, né? P
é igual a 25 kN, tá? Aí ele já salva aqui em kilonewton. Ele entende essa grandeza, tá? Essa é a parte mais legal da brincadeira. Aí, área, por exemplo, criar alguma coisa de área aqui. Área igual a 25 milímetros, né? E aqui, milímetros. Deixa eu fazer assim em metros quadrados. Né? Deixa eu ver se ele já pega direto aqui. Quadrado que ele não me pegou, mas deve ter que salvo em algum canto. Beleza, galera? Então, fica aí a dica. Eu usei muito o Math, né? Que é uma programinha também da Microsoft. No primeiro semestre remoto, foi esse aqui. Ele faz essa... Mas o Math é o seguinte, eu escrevia... Deve ter outro jeito de fazer, obviamente. Eu escrevia ele no papel e ele fazia a conta. Né? Só servia para isso. Esse aqui eu acho que ele serve para documentar. Eu acho que a parte legal é que serve para documentar. E a prova que o cara fez ficou bem legal, assim, bem legal mesmo. Tipo assim, fez toda a prova nesse esqueminha. Tipo assim, economizou papel, né? Ó, até bom vocês falando aí que eu tô só fazendo aqui ou o Fran, né? Usando um navegador bacana. Passem as dicas depois no grupo e no particular que eu agradeço. E assim, vocês são jovens, né? A gente é velho, a gente é meio cabeça dura aí. A gente não consegue aprender tão rápido quanto vocês não, tá? Pois beleza, eu vou só parar a gravação, mas eu continuo com vocês mais um tempinho, tá? Só para aula não ficar além da 1 hora.